no Alerta Geral. Bate-papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. Vamos abrir a nossa conversa falando sobre assuntos que interessam a você, ouvinte, internauta. A luz amarela nas contas da Previdência Social. Gastos do INSS chegarão a R$1 trilhão em 2025. E isso tem impacto na agenda, no presente e principalmente no futuro, de quem quer se aposentar ou receber benefício previdenciário. As informações chegam agora com o repórter Carlos Alberto. No cenário político marcado pela vitória das lideranças municipalistas que comemoram a manutenção da desoneração da folha salarial, os números sobre o rombo nas contas do INSS acendem uma luz amarela com uma preocupação entre representantes do governo e especialistas da área econômica. Esses números mostram que as despesas da Previdência Social, pressionadas pela política de reajuste do salário mínimo e pelo envelhecimento cada vez mais acelerado da população brasileira, começam a reduzir os efeitos positivos da reforma de 2019. As estimativas mais recentes do próprio governo apontam uma piora nas contas, mesmo considerando um cenário mais otimista para a economia. Especialistas como Marcos Mendes e Rogério Nagamini avaliam que as despesas do governo estão subestimadas em R$16 bilhões neste ano, chegando ao dobro desse valor em 2028. Um dos fatores que pressionam as contas da Previdência Social está na política de reajuste do salário mínimo em vigência desde 2023, que prevê ganho real baseado no crescimento do PIB de 2 anos anteriores ao aumento. Com esse modelo de correção dos benefícios, a cada aumento de R$1 no mínimo representa uma alta de quase R$400 milhões em despesas. A previsão é que em 2025 as despesas da Previdência Social chegarão a R$1 trilhão. Os cálculos dos técnicos da Câmara e do Senado que acompanham a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2025 apontam que, com reajuste do salário mínimo de 1.412 para 1.502, o impacto nas contas do INSS será de R$51 bilhões e 200 milhões. Com informações dos bastidores políticos, Carlos Alberto. Vamos continuar falando sobre esse assunto porque dentro do governo, o secretário do Tesouro Nacional afirma que o governo federal segue buscando no médio prazo uma reversão do processo de degradação fiscal, ou seja, maior equilíbrio da arrecadação tributária e também controle maior dos gastos da Previdência Social. As informações com mais detalhes com o Sátiro Salles. As projeções sobre o aperto nas contas do INSS levaram o secretário do Tesouro Nacional, Rogério Seron, a afirmar que, se for necessário, o governo federal poderá implantar novas medidas para colocar os gastos previdenciários em uma dinâmica mais sustentável, além da revisão atual das despesas. Segundo Seron, a dinâmica do regime previdenciário merece sim atenção, ao citar o crescimento relevante dos gastos com auxílios previdenciários e com benefício de prestação continuada, o BPC. Seron disse ainda que o governo federal segue buscando, no médio prazo, uma reversão do processo de degradação fiscal e afirma que a receita líquida teve um crescimento muito forte e bem espraiado entre todas as rúbricas no mês de abril. Do lado das despesas, o secretário do Tesouro Nacional, Rogério Seron, destacou que a antecipação do pagamento de precatórios e do 13º salário da Previdência Social elevaram as despesas da União, nos 4 primeiros meses do ano, em R$38 bilhões, se comparado com o mesmo período de 2023. O aumento nas despesas da Previdência representa um maior desafio nas contas do governo, com uma expectativa a curto e médio prazo sobre as mudanças nas regras de concessão de benefícios e aposentadorias. Com informações dos bastidores políticos e da Previdência Social, para o Alerta Geral, Sátiro Salles. Eu estou aqui com o jornalista Beto Almeida e com o professor Paulo Bacelar. Basta a câmera virar um pouquinho de lado para mostrar os dois, jornalista Beto Almeida. Aqui primeiro, professor Paulo Bacelar.
O mais lindo, o lindão de todos. E o Beto Almeida também, que chegou aqui oferecendo uma bola para o professor Paulo Bacelar levar para o filho dele. Como é que é o nome do seu filho? É o João? É o Vitor. O Vitor, né? Lá em casa eu tenho o João Lucas, né? Jornalista Beto Almeida, depois dessa participação do Sátrio Salles, nós acompanhamos aqui, tanto o Sátrio quanto o Carlos Alberto, sobre essa realidade na Previdência Social. De um lado, essa movimentação, essas projeções sobre o aumento das despesas da Previdência Social, com o impacto a partir de 2025, claro, do reajuste do salário mínimo. E do outro lado, a pressão dos prefeitos, das lideranças municipalistas, que há pouco tempo tiveram a conquista da desoneração da folha salarial e agora já vislumbram a renegociação das dívidas dos municípios com o INSS. Diante de toda essa situação, vamos ter aí, Beto Almeida, uma nova reforma previdenciária no contexto da mobilização política, tanto pelos argumentos do governo federal, quanto também da avaliação no âmbito do Poder Legislativo. Bom dia. Beto Almeida, a análise política com credibilidade e isenção. Bom dia, Luzenor. Bom dia, professor Paulo Bacelar. Luzenor, eu acho que essa questão da Previdência nunca é simples. Porque, primeiro, desde que eu me entendo no jornalismo, que a gente escuta falar no chamado rombo da Previdência Social. E o governo segue, quando eu falo governo, não é só o governo do presidente Lula, todos os governos desde então. Sempre seguem na toada de que é preciso fazer reforma, que é preciso cortar gastos, mas na prática não se vê exatamente isso. Agora, o que ganha corpo é essa proposta de desvincular a aposentadoria dos reajustes do salário mínimo. Perdão. Isso significa dizer o quê, Luzenor e Paulo Bacelar, no meu entendimento? Que vai ter uma diferença entre o piso dos aposentados em relação ao salário nacional. Vai salvar a Previdência Social. Isso, professor, o senhor que é um especialista na área de Previdência Social, procede esse discurso? Primeiro, Beto Almeida, tratar o professor Paulo Bacelar como senhor, eu sei do respeito que você tem pelo professor Paulo Bacelar, mas ele é mais jovem do que nós. Ou melhor, ele é tão jovem quanto eu e menos jovem, ou mais jovem do que você. Então, que essa seja, leitura mas é uma questão respeitosa aqui de lidar com o nosso amigo Paulo Bacelar. Eu já achou chamar de senhor já desde os 40 anos de idade, os 30. Tempo. Faz tempo, né? São os cabelos. Então, professor Paulo Bacelar, esse questionamento do jornalista Beto Almeida. Olha, me assusta muito, Luciano. Toda vez que tem uma reforma, a gente pensa na questão dos gastos, né? Mas ninguém pensa na questão da receita. Ninguém cria uma reforma para aumentar a receita. Isso que é o pior. Só pensa em diminuir os benefícios. E quando você diminui benefício, valor de benefício, o que é que acontece? Diminui a credibilidade no sistema e a desistência de contribuir. Então, a gente sempre fala aqui nos programas do sábado que você não deve parar de contribuir, que você tem que estar dentro do guarda-chuva da Previdência. Mas quando você tem uma reforma que diz a você que você só vai se aposentar com só 65 anos de idade, e não adianta você pagar sobre 2, 3 salários mínimos, que você vai se aposentar com um salário mínimo só, qual é o estímulo que eu tenho de contribuir mais do que o salário mínimo? E contribuir mais do que 15 anos, por exemplo? Professor, um registro. Sempre recebemos aqui, jornalista Beto Almeida, perguntas dos nossos ouvintes sobre o achatamento dos benefícios. Alguns ouvintes dizem, olha, eu me aposentei recebendo quase 10 salários mínimos e com o passar do tempo, hoje eu recebo 2, 3 salários mínimos. Ou seja, essa desvinculação a qual você se refere vai achatar ainda mais os benefícios de quem recebe um pouco mais de um salário mínimo. Mas essa desvinculação ainda é pior, Luzenor, porque ela faz com que a pessoa possa se aposentar com um salário mínimo hoje e no ano que vem ser menos do que o salário mínimo. Aí daqui a pouco vai estar com R$500 por mês. Vai ser apenas a correção pela inflação. O empobrecimento geral. É decretar o empobrecimento da população, porque você vai ficar recebendo. Tem gente hoje que, se você pegar o valor do benefício atualizado, pessoa que se aposentou há 20 anos atrás, está recebendo R$400 por mês. Só que como existe a vinculação do salário mínimo, ela de 400 pula para 1.412. Então, se você for olhar o benefício hoje pago, concedido lá 20 anos atrás, que com os reajustes, porque não é vinculado ao salário mínimo reajuste, é menor, o reajuste do benefício é menor do que o salário mínimo. Tem sido feito assim, né, durante os anos. Então ele vai diminuindo o número de valores de salário mínimo durante os anos.
que chega menor do que o salário mínimo. Ele vai chegar a um ponto que ele é menor do que o salário mínimo. E aí, como é vinculado, hoje é vinculado o benefício ao salário, aí pula para 1.412, que é o salário mínimo atual. Então, se ele tirar essa desvinculação, e a gente não tem que lutar para que isso não seja aprovado de jeito nenhum, já tentaram isso na reforma passada, e aqui falando aqui do senador Paulo Paim, que foi um dos que brigaram por não ter essa desvinculação. Então vai ter gente hoje ganhando 500, 400 reais no futuro, menos do que o salário mínimo. Isso que é o problema total, é mais grave do que qualquer reforma. Eu concordo. Beto e Paulo Bacelar, nós temos o primeiro intervalo aqui neste bate-papo político tão importante para você, trabalhadora, contribuinte da Previdência Social, e eu volto em 1 minuto para reafirmar o que o professor Paulo Bacelar acaba de dizer. Precisamos lutar, ter uma mobilização permanente contra essa ideia de desvinculação dos benefícios previdenciários do salário mínimo. Esse é um dos pontos que nós vamos abordar. E a outra questão é sobre a real justificativa para esse rombo crescente nas contas da Previdência Social. Eu volto em 1 minuto com o Bacelar e o Beto Almeida. Eu volto ao lado do professor Paulo Bacelar, do jornalista Beto Almeida, falando sobre os novos caminhos da aposentadoria. Aos sábados temos aqui o Alerta Geral Especial Caminhos da Aposentadoria, com a presença do professor Paulo Bacelar. Daqui a pouco a gente vai preparar a resposta para muita gente na área da Previdência Social. Você deve ficar atenta, porque o programa deste sábado está recheado de orientações na área da Previdência Social. Eu volto com o jornalista Beto Almeida, que iria criar um contraponto ao que disse o professor Paulo Bacelar nessa relação salário mínimo, benefício da Previdência Social. Olha, Luziano de Oliveira, eu quero exatamente aproveitar essa questão que o Paulo Bacelar colocou, que é o seguinte: precisamos lutar contra essa proposta de desvinculação dos reajustes da Previdência do que é dado para o salário mínimo. E aí, Paulo, eu quero avançar aqui numa questão seguinte, de forma real. O que hoje mais contribui para aumentar esse rombo da Previdência? E aí eu vou colocar aqui o meu sentimento também para ver se você corrobora ou discorda comigo. Eu acho, por exemplo, que algumas medidas que foram adotadas, que em princípio parecem boas, inclusivas, mas trouxeram problemas para a Previdência. Uma delas, Paulo, na minha avaliação, é essa questão, por exemplo, do MEI, do microempreendedor individual. Ele contribui, Luziano e Paulo, com um valor apenas de 5% em relação ao que hoje pagam os demais trabalhadores, mas tem outros segmentos da população que também pagam bem abaixo, mas no entanto acabam se aposentando, Luziano, igual a todo trabalhador que contribui com um percentual acima. Então, Paulo, isso de certo modo não contribui para esse chamado rombo da Previdência? Perfeito. Lembrando o seguinte, que quando você fala em previdência, você está tirando os benefícios assistenciais e a saúde, que faz parte da Seguridade Social. A Seguridade Social é mais amplo, então tem contribuições sobre o lucro da empresa, sobre a receita e o faturamento da empresa, sobre os jogos de futebol, sobre os pagamentos que você faz em apostas, né, como a Mega Sena, inclusive isso. Então, isso é a Seguridade Social. Quando você fala em Previdência, fala só nas contribuições dos segurados. Isso. E aí você atinge em cheio a questão do MEI, que foi a partir de 2011, com a Lei 12.470, que foi criado o MEI pela Lei Complementar 123 em 2004, mas em 2011 ela passou de 11% para 5%. Foi a partir de 2011 que diminuíram a alíquota do MEI para 5%. Também, nessa mesma lei, 12.470 de 2011, foi criada também a contribuição da dona de casa, a pessoa que trabalha em ambiente doméstico, sem fins lucrativos, que não tem a renda própria. Então, ela também poderia contribuir com 5% do salário mínimo. Então, essas medidas, como você disse, são inclusivas, mas que também ajudam a fomentar essa questão do rombo, porque aí vai ter contribuições muito baixas e um salário mínimo igual àquele que faz uma contribuição maior, como 20% do salário mínimo, por exemplo. O jornalista Beto Almeida costuma olhar para mim e às vezes com um sentimento de raiva, sei lá, querendo se vingar de mim, não sei o que é que eu fiz com ele. Aí ele diz que eu estou defendendo a desoneração salarial das prefeituras e isso contribui para o rombo da Previdência Social. Aí ele vem também criticar a desoneração da folha salarial da área
empresarial. Continuo dizendo, a desoneração da folha salarial na área empresarial é um caminho para estimular as empresas também a gerarem mais empregos. Isso é o que eu penso. Agora, quanto às despesas da Previdência Social, o professor Paulo Bacelar fala em melhorar a arrecadação. O jornalista Beto Almeida se opõe a todas as isenções. E eu digo o seguinte, é preciso fazer uma espécie de auditoria nas contas da Previdência Social para saber onde está o excesso de gastos. Tem excesso de gastos, professor Paulo Bacelar, dentro do orçamento da Previdência Social, com aluguéis, com despesas que poderiam ser cortadas para essa Previdência ser mais útil na vida de quem contribui e na vida de quem precisa dos benefícios previdenciários. Luzero, mas aí temos que tirar aí, o orçamento aí, que seria o orçamento fiscal, que é de investimento, que aí parte os prédios públicos, os investimentos com a Previdência. O grande rombo que se fala da Previdência é realmente nas contribuições previdenciárias. Aquilo que o segurado recolhe no seu dia a dia, no seu mês a mês, e aquilo que ele vai pagar de benefícios, como aposentadorias, pensões, auxílios doença, né? Aposentadoria por invalidez, auxílio acidente, são esses benefícios que se pagam, que não são custeados apenas com as contribuições previdenciárias dos segurados. O que o segurado contribui por mês não paga esses benefícios que o governo paga para os segurados em contraprestação a essa contribuição. É esse equilíbrio que não chega. Por isso que precisa ter o dinheiro da Seguridade Social como um todo, como eu expliquei aqui, que são as outras fontes de renda, e aí nelas estão a contribuição patronal dos 20% da folha de pagamento, que se fala aí na desoneração, mas também não é uma desoneração total, né? Ela vai ter uma outra forma alternativa para compor essa contribuição patronal dos 20% sobre a folha de pagamento. Paulo, Luzenor, me permita aqui também questionar com o Bacelar outro aspecto, que tem também algumas categorias profissionais que têm uma contribuição ao regime de previdência diferenciados. Por exemplo, os policiais, né? Eles têm um percentual de contribuição diferenciado. No fim das contas, por exemplo, ele estava até lutando aí para manter aquela questão de quando se aposentar com o último salário que eles tinham na ativa. Quer dizer, isso parece que vocês dizem, nós estamos tratando de uma categoria específica, mas se você for olhar, essas categorias que tem esse regime diferenciado acabam pesando e muito mais do que a grande massa que se aposenta pela Previdência Social, que em sua maioria é com um salário mínimo. Ou eu estou errado nessa avaliação? Não está. Existem aposentadorias que são baseadas na última remuneração, mas isso é por conta da emenda constitucional 28, que ela acabou com isso, foi a partir de 2003. Então, quem entrou antes de 2003 tem a paridade, tinha a paridade e a integralidade. Então, isso hoje ainda é mantido para quem está nas regras de atingir, e ainda tem as regras de transição que a emenda constitucional número 103 aplicou em 2019. Para você ter direito à integralidade e à paridade, ou seja, o servidor público, você está falando do servidor público, ter direito ao último salário e a ter o mesmo reajuste do aposentado para o ativo, ele tem que ser um servidor que tenha entrado antes de 2003 e ainda tenha atingido regras de transição criadas pela emenda constitucional 103. Então, ainda muita gente que já tinha direito adquirido a isso teve que se aposentar pela média de contribuições, como é no regime geral de previdência, que é para quem entra hoje no serviço público, não é mais pela paridade nem pela integralidade. Quem entrar hoje no serviço público, seja qual for a categoria, se aposenta na média de contribuições. Pela sua experiência, esse rombo que a gente tanto escuta e lê falar da Previdência Social, ele é real? Como eu expliquei, se for em relação, pensar exatamente na contribuição previdenciária, quando ele fala em rombo da Previdência, ele está falando de Previdência, não da assistência social, não da saúde, não da Seguridade Social como um todo. É da Previdência, são as contribuições dos segurados, a minha, a sua, a do Luzenor, a de todos os trabalhadores, todos os contribuintes individuais. Essas contribuições não pagam os benefícios que são pagos a eles. Por isso que tem que ter o dinheiro da Seguridade. Quando você fala em Seguridade, você não fala em rombo, porque a Seguridade ela
tem as contribuições das empresas, O tem que as... você quer dizer, tem por as exemplo, contribuições. professor Paulo Bacelar, é que nesse momento, ou há muito tempo, nós temos os beneficiários da Previdência Social que não recolhem para os cofres do INSS. No caso, quem atua na agricultura, trabalhadores e trabalhadoras rurais e também quem trabalha na pesca. Esses beneficiários não têm contribuição para a Previdência Social. Não tem diretamente. Eles têm uma contribuição indireta porque eles... Mas do ponto de vista matemático, né? Diretamente, A dinheiro na contribuição que conta não chega entra. É inferior ao que o Mas, INSS vai Luciano, usar para pagar a conta. Luciano, nós estamos falando uma realidade do Nordeste. No Sul, por exemplo, uma pessoa que é agricultora e que ela tem uma renda, ela precisa investir na atividade dela, ela tem a contribuição previdenciária pela produção. A lei, ela não extinguiu a contribuição previdenciária do trabalhador rural. Ela extinguiu para o trabalhador na agricultura familiar, por exemplo. Mas no Sul é muito comum o agricultor contribuir com a Previdência diretamente, de botar dinheiro na conta do governo. Mas, lógico, a grande maioria é de agricultores familiares que não contribuem diretamente com a Previdência. Professor Paulo Bacelar, nós saímos há pouco tempo de uma reforma previdenciária e todos os estudos do governo federal apontam que os efeitos econômicos e fiscais das mudanças nas regras da Previdência Social de 2019, essas regras já foram superadas pelo aumento de despesas da Previdência. Isso significa dizer que estamos a caminho a curto e médio prazo para uma nova reforma previdenciária, significando dizer que os trabalhadores e as trabalhadoras poderão ser ainda mais sacrificados? Isso é um grande susto, né? E a gente sempre, quando a gente faz planejamento previdenciário, a gente fala sempre no sábado aqui da gente fazer um planejamento, se planejar. É muito difícil fazer um planejamento previdenciário, sabendo que as regras podem ser alteradas daqui para frente, né? Então, ela vai se aposentar em 2035, eu não posso garantir a ela que em 2035 será a mesma regra. Mas, como eu disse, Luciano, se a reforma da Previdência sempre vai basear no custo, no gasto, com os valores pagos dos benefícios e não se preocupa com a arrecadação, como é o MEI, como é a dona de casa que a gente falou aqui agora há pouco, como é o estímulo para você contribuir, é lógico, isso aí é bater na mesma tecla. Se você desestimula uma aposentadoria melhor no futuro, você desestimula também a arrecadação, um valor maior. Quem é que vai querer pagar sobre 2 salários mínimos sabendo que vai se aposentar com 1? Para você se aposentar com 2 salários mínimos, com 3, você tem que pagar sobre 5, sobre um valor, um tempo bem alto para ter 40 anos de contribuição, o homem para ser 100% da média de contribuições. Note que antes da reforma, a aposentadoria por idade, por exemplo, aos 65 anos o homem, 15 anos de contribuição no mínimo, você começava a sua aposentadoria com 85% da média. Com a reforma passou a 60% da média. Já diminuiu 25% na média de contribuições com percentual. E para você ter direito a 100% de todo o período contributivo, fazer uma média de todo o período contributivo, 100%, o homem tem que trabalhar 40 anos e pagar um valor alto, porque pagar 40 anos no mínimo vai dar mínimo. Então não adianta eu pagar 40 anos. Então o que é que eu vou estimular um jovem que começou a contribuir, que com 15 anos de contribuição ele já tem o tempo necessário? Ou seja, Beto Almeida, vai ser inevitável uma nova reforma na Previdência Social com alterações das atuais regras para homens e mulheres homens e mulheres se aposentarem, né? E o que me assusta nesse contexto é que já se fala em aumento da idade para as mulheres se aposentarem. Eu acho, Beto, essa mudança de sacrifício para as mulheres impensável, desnecessária e que não dá para permitir que as mulheres sejam obrigadas a pagar mais tempo ou tenham uma idade mais elevada para garantir a aposentadoria, porque dentro de casa, no dia a dia, a mulher sempre está no sacrifício, porque como mãe, muitas vezes entra mais tarde no mercado de trabalho, passa mais tempo afastada do mercado de trabalho, ou seja, não tem a proteção previdenciária do guarda-chuva da Previdência Social, a exemplo da população masculina. E aí, Luciano, entra também outras questões que a gente sempre bate aqui. Essa questão, por exemplo, da chamada contribuição que o Paulo falou, que você já começava a fazer o cálculo da sua aposentadoria com 85% aí da média, hoje é 60% para você atingir, quer dizer, precisa você atingir hoje, você ter uma aposentadoria razoável, ter uma contribuição de pelo menos 40 anos. Ou seja, Paulo, de verdade, hoje... Beto, precisa começar a contribuir antes dos 18 anos de idade. 40 anos para pagar mais do que o salário mínimo. Para pagar mais do que
que o salário mínimo. Como ele disse, não adianta você contribuir por 40 anos e pagar o salário mínimo, porque isso você tá vai... jogando dinheiro fora. Você está jogando dinheiro fora. Então, só vale se você realmente contribuir sobre um valor lá em cima. Então, diante de tudo isso que você e o Paulo Bacelar expõem, é por isso que o jornal Alerta Geral Especial Caminhos da Aposentadoria cumpre um papel importante na vida da população cearense, na vida da população brasileira, porque me surpreende, professor Paulo Bacelar, eu estava observando aqui, Beto Almeida, ouvinte, Paulo Bacelar, a quantidade de perguntas que estamos recebendo pelas nossas redes sociais de outros estados na área da Previdência Social. E o que me alegra, Beto Almeida, é que nós estamos falando, quando a gente aborda o tema aposentadoria, muita gente imagina que nós estamos falando para os velhos ou para as pessoas mais velhas. Não, Não mais. Nós estamos falando para muita gente jovem que já está preocupada em dizer como e quando começa a contribuir para a Previdência Social. Então eu quero convidar a você, porque esse bate-papo aqui desta sexta-feira com o Beto Almeida e o Paulo Bacelar já ficou encerrado. Então eu quero dizer a você, ouvinte internauta, que neste sábado, a partir das 7 horas da manhã, tem Jornal Alerta Geral Especial Caminhos da Aposentadoria, com respostas para a Bárbara em Fortaleza, Vanessa em Barroquinha, André Gomes em Paramoti, Francisco em Cascavel, Verônica em Calcaia, Maria em Trairi, Raquel em Quixelô, de Assis Gomes em Fortaleza, Carlomano em Vaze Alegre, Adalto em Fortaleza, Arnaldo Lima em Forquilha, Marcélia em Santa Quitéria, Carlos em Russas, Ronaldo em Calcaia, Nicole em Amontada, Marcos Souza em Acopiara, Sayonara em Camucim, Maria Soares em Solonópolis, Monara em Fortaleza, Antônia Carla em Quixadá, Ana Maria em Barbalha, Marta Souza em Quixeramobim, Marcos Antônio em Crato e Pinheiro em Fortaleza. Tem muito mais, tem também para Fernanda Freitas em Icó, Célia em Santa Quitéria. Eu não vou dizer mais, senão o povo vai nos cobrar amanhã. Olha, a minha resposta não saiu. O estado Obrigado, inteiro, né? Nesta sexta-feira aqui, professor Paulo Bacelar, Beto Almeida, um grande abraço, e a você, ouvinte internauta, uma boa sexta-feira, e a gente de volta amanhã aqui no especial Caminhos da Aposentadoria. Um grande abraço. Grande abraço a todos, bom fim de semana, até segunda.